Boa noite. Bom, espero que meu áudio esteja, entendível aí, né. Vamos lá, essa dúvida aqui está ficando muito longa, né, então eu decidi fazer um áudio que a gente consegue deixar a coisa mais clara, mais objetiva. Vamos falar primeiro do projeto, ah, Tribe Futebol Clube, certo. O que que acontece? A gente tem que entregar a gente tem que entregar isso aqui, essa tabela. Isso, ela vai vir maior aqui, pronto. A gente tem que entregar essa tabela. Só que essa tabela, ela vai ser entregue através de um array de objetos, que vai ser nesse formato aqui, ó. Opa, tá aqui, pronto. É um array, começa com chavezinha, aí pronto, aí passa um objeto, segundo objeto, tudo mais, computando todos esses dados. Deu para poder sacar, para poder fazer isso aqui, você vai fazer um alinhamento de loops, né? Um loop dentro de outro loop. Então, basicamente é o seguinte, é isso. Você tem um loop de times, certo, que vai rodar essa tabela aqui, times. Aí, ou seja, time 1, time 2, 16 times. Time 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 times. Ok. Então ela entra lá, vamos lá, vamos tentar abstrair. Você entra aqui no primeiro loop, que é esse Havaí. Pronto. Aí o que que ele vai fazer em seguida, o código? Ele vai pegar todas as partidas, ele vai ler todas as partidas, né? Tá aqui, ó. O segundo loop está aqui, ó. Ele vai ler todas as partidas que esse time está presente. Que esse time está presente. Vamos lá. Onde é que eu estou? Pronto. É aqui. Aí ele vem aqui. Vou abrir aqui um pouquinho, né? Pronto. Esse aqui é o 1? Não, não é. Esse aqui é o 1? Não, não é. Não é. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Opa, esse aqui é 1. Pronto. Aí ele vai recuperar esse cara aqui. Aí, opa, aqui embaixo, ó. Aí vai recuperar esse daqui. Para ganhar um pouco de performance, o que que a gente pode fazer? Colocar um where lá, né? Um where, um where, um where. Aqui. Quando eu for pegar as partidas, eu passo que é só as partidas que foram finalizadas e passo o nome do time. Ou seja, aqui, certo? Então, ele tem que estar ou dentro desse time ou dentro desse. Em outras palavras, é mais ou menos assim. Vamos para cá. Em vez de eu trazer todas os 48 registros, eu devo estar aí pronto. É boa essa. Bom, vamos lá. A minha primeira dúvida, só para poder entender, minha primeira dúvida. Quando eu faço isso aqui, quando eu faço essa declaração aqui, não, essa não é um bom exemplo, porque realmente aqui eu quero trazer todos. Eu quero trazer todos os times, porque eu vou listar todos os times. Mas a partir do momento em que eu não quero listar todos os times e que eu estou usando uma estrutura com base no where, pronto, opa, é aqui. Isso, pronto, é aqui. Eu tenho essa estrutura. O que é que isso aqui está realmente fazendo? Ele está indo lá no banco de dados, trazendo todos os registros e vai só me mostrar os que passam pelo esse filtro, né? Eu vou chamar isso aqui de um filtro, pela essa condição. Eu estabeleci uma condição. Eu quero que seja só aqui vai ser só o que é verdadeiro, só os que estão realmente as partidas que estão acontecendo ou as que já
foi finalizada. No caso aqui, em progresso, falso. Pronto, aí não, ou seja, não são as que não está em progresso, já foram finalizadas, mas que porque qual é a questão aqui? É o seguinte, se ele está trazendo tudo, ele está trazendo aqui não, aqui, ele está trazendo 48 objetos, 48 colunas, 48 linhas, desculpa, ele está trazendo 48 linhas. Aí das 48 linhas, depois que ele traz, estou falando assim, depois que ele traz, depois que já saiu do banco de dados, isso aí já foi contabilizado, já gerou um custo, então ele está trazendo 48, e aqui no back-end, ele filtra para poder me mostrar só 6. Ivan, de onde foi que tu tirou esses 6? É simples, se você ordenar isso aqui, vamos, apertei no botão errado. Caramba, não vou acertar, não. Meu Deus do céu, mano. Por que que não tá? Cara, vídeo ao vivo é osso. Eu já fiz isso e aí, ó, só tá nessa ordem assim. Bom, enfim, vamos lá. O time 1, tô entendendo, né, o que é que eu quero dizer com o time 1. O time 1, tem uma lentidãozinha, mas tudo bem. O time 1 é esse aqui, o Avaí. Então, quantas partidas, o Avaí fez? Bom, o Avaí fez, vem aqui, vou tentar ver de novo, não aparece, só está jogando lá para o final. Ele fez 3 partidas, como sendo um time de casa. E aqui, como sendo um time de fora, ele fez mais 3 partidas. Então, ou seja, o total 6. Por isso que eu falei no número 6. Então, quando eu crio essa condição aqui, ele está trazendo apenas 6 registros. Aliás, eu nem olhei lá no banco se dessas 6, todas as 6 foram finalizadas, porque a ideia aqui é trazer somente o que foi finalizado. Mas vamos supor que sim. Bem, para seguir a linha de raciocínio, sim. Então, ou seja, quando eu crio essa variável aqui, que já está passando os parâmetros, né, que eu quero, que eu preciso, ela me retorna. Aliás, ela cria um tráfego entre o banco de dados e o back-end de todos os registros ou somente dos 6 registros em questão? Isso aí é uma dúvida. Importante poder saber, entender quando a gente for estudar custos, né? Enfim, isso aqui já conseguiu automatizar, como é que se diz? Já conseguiu melhorar um pouco, né? Porque realmente fazer esse loop aqui, trazer a minha amiga calculadora assim, trazer o loop, que são 16 times. Cada 16 times vai rodar, ou seja, a tabela partidas, ela vai rodar 16 vezes. Então, ou seja, é como se eu estivesse trazendo 768 registros, porque eu leio a tabela pela primeira vez, procurando entre todos os registros, eu estou procurando apenas o registro que tem o 1 como sendo o time de casa ou o 1 como sendo o time de fora. E aí eu trago isso para o back-end, mas afinal de contas eu só aproveito 6 registros. Isso aí já começa a ser uma dúvida. E sim, aí vamos lá. Aí é que eu faço toda a implementação do código, né? Fazendo uma contabilização, né? O nome do time, quantos gols fez, quantos gols tomou, quem foi o vitorioso, quantos pontos faz, né? Tá. Bom, enfim, isso aqui é uma implementação que, como é que eu chamo isso aqui, cara? Há um tempo atrás eu chamava isso aqui de
procedural. Eu estou pegando todos os dados do banco de dados e estou mastigando aqui no meu back-end. Quais são as vantagens disso? Primeiro, se de uma hora para outra quiser trocar o banco de dados, troca um piscar de óleo, porque é só a model que vai ter que ser mudada lá. Não quero usar mais o MySQL, eu uso o PostgreSQL, eu uso, sei lá, o banco de dados aí que for. A questão é que esse processamento aqui, quando a coisa cresce, começa a ficar complicado. Mas pronto, mas entendam, para o projeto aqui do futebol, o Tribe Futebol Clube, eu estou fazendo dessa forma, porque a gente tem que seguir o que a gente vem aprendendo, né? A gente tem que manter a questão das camadas, né? A questão do solid, né? Ou seja, se a gente precisar, como é que a gente chama, rapaz? Aberto e fechado, conceito de aberto e fechado, ou seja, isso aqui fica fechado. É feito assim e ninguém precisa mais mexer nisso aqui. E fica aberto para poder você criar, implementar outras soluções. Perfeito. Fechou a história do projeto atual. Agora, o que é que eu queria fazer? Eu queria criar uma situação que isso aqui realmente fica tão grande, vai gerar um custo tão alto, que a gente precisa implementar isso aqui direto no banco de dados. Aí foi que eu fiz, ó. Eu fiz uma consulta que já começa a trazer alguns dados, né? Vou executar. Oh, filhote, tu vai dar erro agora, na hora que eu estou gravando. Isso aqui já estava funcionando redondo. Tá. Mesmo assim, mesmo com erro, aparentemente está correto, certo? O time da casa, 16 aqui, não, era para ser assim. Rapaz. Não sei, gente. Rapaz, na hora que você vai gravar, eu já tinha feito isso aqui várias vezes, na hora que você vai gravar, o negócio está errado. Mas, enfim, a ideia era o seguinte: era fazer uma consulta que já trouxesse uma boa parte da informação, outra consulta que já trazia a outra parte da informação, e uma terceira consulta que seria a soma da A com a B. Porque quando eu faço a contabilização dos gols tomados, vitórias, empate, eu estou partindo do lado do time que está em casa. Quando eu faço um subtotal B, eu vou fazer a mesma ideia, só que eu tenho que entender que agora esse time é o time externo, que ele está jogando fora de casa. E depois eu ia totalizar tudo nessa daqui. Essa era a ideia. Aí, ou seja, no Sequelize, o que eu ia fazer? Eu ia trazer apenas essa tabela, que não é uma tabela, é uma query. Eu ia trazer no Sequelize, dentro de models, backend, source, aqui, aqui. Aqui, dentro de models, eu ia ter o meu model que corresponde ao meu placar, o meu get leaderboard, landboard. Eu acho que é isso. Trazer para cá, para minha model. Ou seja, já com a estrutura parecida com isso aqui. Pronto, parecido com isso aqui. Ia pegar essa estrutura aqui, né, que está vindo para mim que nem uma tabela, e ia fazer um loop para construir
esse objeto aqui, esse array de objetos, e simplesmente entregava. E aí, Ivan, e aí qual é a vantagem disso? Pronto, a vantagem é que quantos times eu tenho? Eu tenho 48, eu tenho 16 times. Então, ou seja, eu só vou ter 16 linhas. O meu tráfego no banco de dados vai ser bem menor. Qual é o problema, Ivan? Pronto. O problema é que você está fazendo uma implementação dentro do banco de dados para já calcular todos esses resultados. E se no momento que, se o custo realmente não compensou, se esse banco de dados continua ainda caro para você e você precisar trocar esse banco de dados por um mais barato, como é que você vai fazer? Será que vai dar certo essas implementações, tipo, as tuas queries, será que vão funcionar? Tuas procedures, será que vão funcionar? As views, porque quando você monta isso dentro de um banco de dados, ele tem um certo comportamento. Quando você exporta e importa para outro banco de dados, nem sempre isso aqui dá certo e pode gerar um problema de você ter que reescrever isso tudo. Pronto. Ficou clara a situação que eu estava querendo transparecer para vocês? Aí eu vou entrar agora no terceira parte do assunto aqui, das minhas dúvidas. Eu trabalhei um tempo atrás usando o banco de dados Access. Eu sei que isso aí é assim, era dos dinossauros, eu sei que isso faz muito tempo. Na minha época, o Access não era nem considerado um banco de dados, era um tamburete, era vulgarmente chamado assim, porque o tamburete, para quem não conhece, é um diminutivo pejorativo de um banco. Que é o banco que você senta. Não é o banco de dados, não é o banco que pega dinheiro, não. É o banco que você senta. E arranjei um banquinho para eu sentar, pronto. E o diminutivo de banco é tamburete. Enfim, porque ele realmente, a capacidade dele era muito limitada e tudo mais, mas a flexibilidade que ele tinha, toda uma questão assim de intuitividade, era muito bom. Você criava as tabelas arrastando, né, como é que se chama? Acho que é draw drop, né? Só simplesmente arrastando os elementos. Simplesmente você tinha um botão lá que você marcava, ó, isso aqui é uma chave estrangeira, isso aqui não pode repetir, não pode ser nulo, regras de validações, ó, isso aqui tem que ter esse formato, você já criava lá o formato do CPF, do RG, do telefone, certo? Então, tinha muita coisa bacana. E era fácil simplesmente você criar uma consulta a partir de outras consultas, porque você simplesmente pegava uma tela em branco, eu simplesmente não consegui trazer para cá, até procurar aqui se tem um Microsoft Access, Microsoft Access online. Lá tem tanta coisa aqui, depois eu vou procurar por isso. Realmente não existe isso para que eu possa dar uma aula para vocês, mostrar como era fácil fazer isso. E o que foi que aconteceu? Por que, que era tão fácil a gente fazer isso agora e hoje está tão difícil? Olha, eu perdi um tempo enorme para conseguir escrever esse código aqui. E hora dava certo, e eu errava umas besteiras, umas coisas, ó, na hora que eu vou executar, aí agora já está dando erro. Enfim, existe uma forma de a gente criar isso, esse banco de dados, hoje, pelo menos o banco de dados que a gente está usando é o MySQL, de forma mais intuitiva, porque eu tentei baixar aquele Workbench, MySQL Workbench, tentei trabalhar com ele, mas também achei assim muito bem pouco intuitivo. Praticamente eu tive que assistir aí umas 4 ou 5 aulas no YouTube para poder conseguir fazer o tal do modelo, porque modelo lá é outra coisa. Você faz uma modelagem do que vai ser um banco de dados. E aí, depois, a partir dessa modelagem, é que ele cria o banco de dados. Ele também tem a parte de engenharia reversa, em que ele pega um banco de dados que já foi criado e puxa para a tela o modelo.
Mas, ou seja, lá você ficou do modelo de banco de tabelas, de modelar as tabelas, os relacionamentos das tabelas, e só fala de tabelas. E eu não quero só falar de tabelas, eu quero falar de uma coisa, de queries, que já consegue tratar a parte do dado antes de ele ser, vamos dizer assim, antes de ele ser transmitido para o back-end. Né? Então, bom, gente, eu acho que eu fui até longo demais, mas espero que tenha sido bem, eu tenha sido bem claro e tenha sido bem inteligível, né? Valeu, gente. Boa noite.